Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Mateus 7, versículo 13. Essa frase dita por Jesus no Sermão da Montanha é uma das mais desafiadoras e misteriosas de toda a Bíblia. Mas afinal, o que significa essa porta estreita? E quem de fato consegue atravessá-la? Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos ensinamentos mais provocativos do Evangelho. Uma metáfora que não fala apenas de julgamento, mas da jornada espiritual mais radical que existe, a da conversão verdadeira. Prepare-se para uma reflexão que pode transformar sua visão sobre salvação, fé e o próprio sentido da vida cristã. Se esse tema já te tocou de alguma forma, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos capítulos dessa jornada. E claro, compartilhe nos comentários sua opinião sobre quem, para você, realmente entrará pela porta estreita. O Sermão da Montanha, um chamado à inversão. O cenário é a Galileia. Uma multidão se reúne para ouvir um homem que não fala como os fariseus, nem como os escribas. Ele não repete fórmulas, não busca agradar. Suas palavras ferem, mas também curam. Ele fala de bem-aventuranças, de perdão, de amor aos inimigos, de orar em segredo e de não acumular tesouros na terra. No auge de seu discurso, que hoje chamamos de Sermão da Montanha, Jesus afirma: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7, versículos 13 a 14. É um choque. Jesus não promete facilidades. Pelo contrário, ele declara que o verdadeiro caminho para a vida, isto é, a vida eterna, não é largo, nem popular, nem confortável. Ele é estreito, apertado, difícil de encontrar e, pior, poucos o percorrem. Mas o que exatamente Jesus quis dizer com isso? Estaria ele traçando uma linha entre salvação e condenação? Ou havia algo mais profundo, simbólico e espiritual por trás dessa metáfora? O significado da porta na tradição bíblica. Na tradição judaica, a porta é símbolo de transição, passagem, julgamento. No Antigo Testamento, vemos referências como a porta dos juízes, onde se realizavam julgamentos. Rute 4, versículos 1 ao 2. A porta das cidades que separava o mundo interno, seguro, do mundo externo, ameaçador. A porta da Arca de Noé que foi fechada antes do dilúvio. Gênesis 7, versículo 16. A ideia de uma porta estreita representa, então, uma escolha que exige decisão, renúncia e fé. Não é qualquer entrada. É uma porta simbólica que exige um tipo específico de coração. Quebrantado, humilde, disposto a perder para ganhar. E essa é a chave que Jesus nos oferece. A porta estreita representa o caminho da verdade, da conversão interior, da renúncia ao ego. Não é a porta dos que seguem a multidão, mas dos que andam contra ela. O caminho da multidão. Jesus contrapõe a porta estreita com a porta larga. Essa imagem é poderosa. Ela nos diz de maneira implícita que existem muitos que acham que estão no caminho certo, mas não estão. O caminho largo é espaçoso, confortável, popular. É o caminho da maioria. E talvez por isso seja tão perigoso. Hoje, o que é o caminho largo? É o caminho da espiritualidade superficial. É o cristianismo cultural, sem cruz, sem transformação. É a fé conveniente, que não confronta, não exige renúncia, não leva à conversão real. O Papa Bento XVI, em uma de suas homilias, disse que o cristianismo é uma porta estreita não porque seja elitista, mas porque exige totalidade. Exige que o coração esteja inteiro ali. É por isso que tantos desistem. É por isso que poucos entram. Salvação, uma questão de número? A afirmação de Jesus parece dura. Poucos são os que a encontram. Isso significa que a maioria será condenada? Essa é uma das perguntas mais debatidas na história do cristianismo. Santos como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino refletiram profundamente sobre o número dos salvos. Muitos padres da Igreja defendiam que a salvação é um mistério da graça,
mas que não se deve presumir que muitos se salvarão, justamente para não cairmos na arrogância espiritual ou na negligência da alma. Ao mesmo tempo, Jesus afirma em outras passagens que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mateus 8, versículo 11, e que o Pai deseja que todos se salvem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Como reconciliar essas duas ideias? Talvez a resposta esteja no próprio símbolo da porta. Não é sobre números, mas sobre decisão. Não é sobre quantos, mas sobre como. A porta está aberta, mas é estreita. E isso nos leva ao ponto central. O que nos impede de passar por ela? O que impede a passagem? Imagine uma porta estreita. Agora imagine-se tentando atravessá-la carregando malas, sacos pesados, objetos que acumulou por anos. Você simplesmente não consegue passar. Assim é com a alma. A porta estreita exige desapego. Desapego do orgulho, desapego do pecado oculto, desapego do ego ferido, desapego das máscaras sociais, desapego do desejo de controlar tudo. Não se trata de perfeição, mas de disposição para despojar-se. O jovem rico que se aproximou de Jesus em Mateus 19 é o exemplo perfeito. Ele queria a vida eterna, mas não quis passar pela porta estreita do desapego. Saiu triste, porque tinha muitos bens. Talvez essa porta estreita tenha menos a ver com sofrimento e mais a ver com verdade. Ela é estreita porque exige que passemos por ela sem mentiras, sem disfarces, sem duplicidade. O início da jornada espiritual. A porta estreita não é apenas o final da jornada espiritual, ela é o começo. Ela representa aquele momento em que, pela graça, somos tocados e decidimos mudar de caminho. É o instante em que deixamos o conforto da multidão para seguir por um caminho solitário, muitas vezes incompreendido. Santo Inácio de Loyola dizia que o verdadeiro cristão é aquele que está disposto a caminhar mesmo quando não há aplausos, mesmo quando todos parecem ir na direção contrária. Esse é o primeiro sinal de que você está se aproximando da porta estreita, quando o mundo começa a te chamar de louco. O que está em jogo? Jesus não fala da porta estreita como uma opção entre estilos de vida, mas entre vida e perdição. Isso é sério. Não se trata de uma metáfora suave. Jesus está alertando. Há um caminho que parece seguro, mas leva à morte espiritual. E há outro que é difícil, impopular, mas conduz à verdadeira vida. A espiritualidade contemporânea muitas vezes edulcora esse ensinamento. Fala-se em autoconhecimento, em energia positiva, em paz interior, e tudo isso tem valor. Mas se isso não nos leva à transformação interior, à conversão real, ao amor sacrificial, será mesmo o caminho da vida? Essa é a provocação de Jesus. Ele nos chama a não apenas acreditar, mas seguir. Não apenas escutar, mas obedecer. O primeiro convite. O convite de Cristo é claro. Entre, mas saiba que será difícil, e saiba que muitos não entrarão. Não por falta de convite, mas por falta de decisão. Essa primeira parte do vídeo quer nos levar a uma tomada de consciência. A vida cristã não é um passeio, é uma travessia. Uma travessia por uma porta estreita, onde só se passa de joelhos, em oração, em humildade, em verdade. Mas essa porta, estreita, sim, não leva à opressão. Ela leva à liberdade, à vida plena, à eternidade, vida biológica ou espiritual. Quando Jesus diz que a porta estreita conduz à vida, ele não está falando simplesmente da existência biológica. A palavra usada no grego original é zoe, que carrega o sentido de vida plena, vida divina, vida eterna, em contraste com bios, que é a vida física. Portanto, a promessa da porta estreita não é apenas viver para sempre, mas viver em plenitude com Deus, em comunhão, em verdade. Essa vida começa aqui e se realiza plenamente na eternidade. Jesus não está apenas falando do céu como um lugar, mas como um estado de ser, um tipo de existência que já pode ser saboreada por quem se decide pela porta estreita, uma vida vivida em Deus. A ilusão do caminho largo.
O caminho largo muitas vezes parece mais vivo, mais livre, mais moderno. Mas essa liberdade é enganosa, como disse São João Paulo II. A liberdade sem verdade é uma ilusão destrutiva. O caminho largo não exige confronto interior, não exige arrependimento, não exige retidão. Ele se adapta ao ego, às paixões, aos desejos. Mas essa adaptação é o que o torna perigoso. A vida prometida por Jesus não é ausência de dor, mas presença de sentido. Não é ausência de conflito, mas presença de paz em meio ao caos. O caminho estreito, ainda que árduo, conduz a uma liberdade que não depende das circunstâncias, porque brota do coração regenerado. Como saber se estamos no caminho certo? Essa é uma das perguntas mais profundas que todo cristão deve fazer. Estou mesmo no caminho estreito? Ou me enganei, achando que estou com Deus, mas sigo na multidão do caminho largo? Jesus nos deu um critério. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, versículo 16. Ou seja, o verdadeiro seguidor de Cristo deve produzir frutos de conversão, mudança interior contínua, humildade, reconhecer-se pecador e dependente de Deus, obediência, viver os mandamentos mesmo quando é difícil, caridade, amar o próximo mesmo quando é injusto, perseverança, continuar, mesmo sem reconhecimento ou resultado visível. Se os frutos não aparecem, talvez estejamos na aparência de religião, mas não na essência do caminho. As parábolas como espelhos. Jesus usava parábolas para revelar verdades profundas, e muitas delas falam, direta ou indiretamente, sobre o que significa trilhar o caminho estreito. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, 5 prudentes e 5 imprudentes. Apenas aquelas que se prepararam conseguiram entrar. A porta se fechou para as outras. A parábola do joio e do trigo, Mateus 13. Ambos crescem juntos, mas só no fim serão separados. A parábola do semeador, Mateus 13. Muitos recebem a palavra, mas poucos perseveram até frutificar. Essas histórias não são apenas ilustrações, são alertas espirituais. Elas mostram que muitos creem superficialmente, mas poucos vivem profundamente. Muitos se encantam, mas poucos se convertem. O peso da superficialidade espiritual. Um dos maiores obstáculos à porta estreita é a espiritualidade rasa. Aquela fé que se reduz a aparências, rituais vazios, frases feitas. Quantos vivem uma fé de domingo, mas cujos corações permanecem endurecidos? Quantos conhecem doutrinas, mas nunca fizeram a travessia interior que Jesus exige? São João da Cruz escreveu: "Para chegar aonde nunca estiveste, deves ir por onde nunca foste." A porta estreita exige profundidade espiritual. Ela não se abre para quem apenas bate com palavras, mas para quem entrega sua vida inteira. A porta. Não é Jesus? Alguns podem perguntar. Mas Jesus não disse em João 10, versículo 9: "Eu sou a porta"? Como então a porta estreita não seria ele próprio? Sim, e isso é o que torna tudo ainda mais radical. Jesus é a porta, mas ele é uma porta estreita. Isso significa que ele não se adapta a nós. Somos nós que devemos ser moldados por ele. O Cristo verdadeiro não é uma caricatura de aceitação incondicional sem transformação. Ele acolhe todos, sim, mas exige conversão. A graça não é barata. Ele é a porta e o caminho. E seguir por ele é aceitar carregar a cruz, renunciar a si mesmo e viver para o reino, a cultura do cristianismo sem cruz. Vivemos uma época em que o discurso religioso muitas vezes é suavizado para agradar. Fala-se muito de amor, mas pouco de arrependimento. Muito de acolhida, mas pouco de renúncia. Muito de bênção, mas pouco de cruz. Essa forma de evangelho é sedutora, mas perigosa, porque ensina que tudo está bem do jeito que está, quando, na verdade, Jesus nos chama a nascer de novo. A porta estreita é incômoda justamente porque ela exige ruptura com o mundo. Exige que a nossa vida deixe de ser centrada em nós mesmos para ser centrada em Deus. Um chamado pessoal. Neste momento do vídeo,
é importante fazer uma pausa e provocar uma pergunta sincera no coração do espectador. Você já entrou pela porta estreita? Ou ainda está observando-a de longe, sem coragem de atravessar? Essa não é uma pergunta para causar medo, mas para provocar consciência. A porta continua aberta, mas como diz o próprio Jesus na parábola das virgens, chegará o momento em que ela se fechará. E o tempo da escolha será passado. A porta estreita é a porta da conversão, e ela só pode ser atravessada por quem se rende. A espiritualidade dos santos. Os santos, homens e mulheres que trilharam esse caminho estreito, têm algo em comum. Não buscaram reconhecimento, mas fidelidade. Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Assis, Santa Teresinha, São João Paulo II, Padre Pio. Todos eles passaram pela porta estreita da humildade, da oração profunda, da dor oferecida por amor a Deus. Eles não eram perfeitos, mas eram verdadeiros, e isso basta para atravessar a porta. Como dizia São João Maria Vianney, o caminho do céu é estreito, mas as pegadas dos santos nos mostram que ele é possível. E se eu estiver no caminho errado? Talvez agora o espectador esteja se perguntando: e se eu estiver no caminho errado? E se eu nunca tiver passado por essa porta? Essa pergunta é santa, porque quem se preocupa com isso já está sendo tocado pela graça. Jesus não exige perfeição, mas arrependimento sincero. O caminho estreito é difícil, sim, mas Ele mesmo caminha conosco. E quando caímos, Ele nos levanta. A porta pode ser estreita, mas não está trancada. Basta decidir. A porta é só o começo. Ao contrário do que muitos pensam, entrar pela porta estreita não é o fim do processo, é o começo. É nesse ponto que o verdadeiro combate espiritual se inicia. O cristão que decide seguir Jesus de verdade precisa morrer para si mesmo. E esse é um processo doloroso, mas libertador. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Lucas 9, versículo 23. A cruz não é um acessório simbólico, é um chamado diário à morte do ego, do orgulho, da vaidade, da autossuficiência. A jornada do pó ao espírito. Após atravessar a porta estreita, inicia-se a jornada de purificação interior. É como atravessar o deserto do Êxodo. Deus tira o povo do Egito, mas precisa tirar o Egito de dentro do povo. Essa fase exige silêncio interior para ouvir a voz de Deus, obediência, mesmo sem entender todos os porquês, paciência, pois os frutos do Espírito não nascem de um dia para o outro, desapego, abandonar tudo o que não conduz ao reino. É o processo da metanoia, uma mudança profunda de mente, de coração, de direção, uma verdadeira reconfiguração da alma, o espírito de combate. Muitos pensam que a vida espiritual será tranquila após aceitar Jesus, mas na verdade começa a guerra invisível. Santo Antão do Deserto, pai do monaquismo cristão, disse: quanto mais alguém se aproxima de Deus, mais o inimigo se levanta para derrubá-lo. O cristão que entra pela porta estreita precisa desenvolver o que a tradição chama de espírito de combate, vigilância, oração constante, jejum, sacramentos e discernimento. Não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra forças espirituais que atuam para nos desviar do caminho. O peso da solidão. Muitos desistem do caminho estreito por um motivo profundo: a solidão. Quando se escolhe a porta estreita, muitas vezes é necessário romper com antigos hábitos, afastar-se de certas companhias, abandonar vícios disfarçados de prazeres, dizer não ao mundo quando ele diz sim. E isso dói, porque o caminho largo é popular. A porta larga é socialmente aceita. A porta estreita, ao contrário, parece loucura para os que se perdem, como diz São Paulo, 1 Coríntios 1,18. Mas essa solidão aparente esconde uma verdade. Deus se revela no silêncio, na ausência, na cruz. É na solidão do deserto que ouvimos a voz de Deus como Elias ouviu, não no terremoto, não no fogo, mas na brisa suave. Os 3 inimigos da alma. A tradição cristã identifica 3 grandes inimigos do caminho estreito: o mundo, com suas seduções, valores distorcidos e distrações; a carne, com seus impulsos,
egoísmos e preguiça espiritual. O diabo, com suas tentações sutis e divisões interiores. O cristão precisa reconhecer esses inimigos não para viver com medo, mas para despertar. Quem ignora que está em batalha já perdeu. Mas quem vigia, quem reza, quem se alimenta da Eucaristia e da palavra, permanece firme, mesmo diante do ataque. Perseverar até o fim. Jesus foi claro. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, versículo 13. Perseverar não é apenas começar bem, mas continuar quando tudo desaba. É quando não sentimos mais consolo na oração, quando somos incompreendidos pelos outros, quando tudo parece inútil, que a fé verdadeira se revela. Essa fé não se apoia em emoções, mas em convicções profundas. Ela resiste ao tempo, às perdas, às decepções. Santa Teresa d'Ávila dizia: nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda. Os tesouros escondidos da porta estreita. A vida no caminho estreito revela tesouros ocultos, invisíveis para quem está fora. A paz que excede todo o entendimento. A alegria que nasce da fidelidade, não das circunstâncias. A liberdade de não ser mais escravo do pecado. O amor que ama mesmo sem retorno. A presença de Deus nas pequenas coisas. Esses são os sinais de quem está caminhando bem. E mesmo nas dores, há um tipo de consolo sobrenatural. Como dizia São Paulo, quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. A comunhão dos santos. O cristão nunca está sozinho, mesmo que se sinta assim. Ao trilhar o caminho estreito, unimo-nos misticamente a todos os que também escolheram essa via. Os mártires, os monges, as mães que oram em silêncio, os jovens que resistem à tentação, os idosos que esperam no Senhor. Essa é a Igreja Peregrina, e com ela caminhamos, invisivelmente, sustentados pela graça dos sacramentos, pela intercessão dos santos e pela companhia dos anjos. O que há do outro lado da porta? Já falamos que essa porta leva à vida. Mas que tipo de vida? Como é essa vida na prática? É a vida do homem novo, que já não vive para si mesmo, mas para Deus. É a vida marcada por intimidade com o Espírito Santo, clareza nos propósitos, força diante do sofrimento, esperança diante da morte, missão no meio do mundo. Essa vida não é perfeita, mas é redimida. Não é fácil, mas é frutífera. É uma vida de entrega, e por isso mesmo, uma vida que vale a pena. Um aviso e um convite. Se você atravessou a porta, parabéns. Mas atenção, o caminho estreito exige vigilância até o último passo. Se ainda não atravessou, saiba que a porta está aberta e Jesus te chama agora. Não há idade certa, nem momento ideal. Há apenas o agora. A decisão é sua. Jesus já fez o convite. Entrai pela porta estreita. A questão é, você vai responder? Agora que entendemos a profundidade do caminho estreito e o que acontece após atravessá-lo, é hora de enfrentar as grandes dúvidas que cercam esse chamado. Muitas pessoas, mesmo com fé sincera, vivem angustiadas por não saberem se estão no caminho certo, se são dignas da salvação, ou se Deus condena quem erra ou quem nunca ouviu falar de Jesus. Nesta parte, vamos encarar essas perguntas de frente, com base na fé católica, nas Escrituras e na tradição da Igreja. E se eu não for forte o suficiente? Essa é uma das perguntas mais comuns. E se eu for fraco demais para seguir esse caminho? A resposta está na própria palavra de Deus. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. O caminho estreito não é sobre ser forte, mas sobre depender de Deus. A santidade não é uma conquista pessoal. É um sim diário à graça divina. O Catecismo da Igreja Católica nos lembra: a santidade cristã é a plenitude da caridade, é obra da graça de Deus e da nossa colaboração livre. CIC 2011. Ou seja, não precisamos ser fortes, mas fiéis. E se eu cair no pecado? Outra dúvida recorrente é: e se eu escorregar? Se eu pecar de novo, perdi minha chance?
Jesus sabia que cairíamos. Foi por isso que instituiu o sacramento da reconciliação. O Papa Francisco disse: Deus nunca se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. A confissão não é um ritual vergonhoso, é um abraço de volta ao caminho estreito. O importante é levantar-se cada vez que cair, com humildade e arrependimento verdadeiro. Como diz Provérbios 24, versículo 16, o justo cai 7 vezes e se levanta. A salvação é por obras ou pela graça? Essa é uma dúvida teológica muito comum. A Igreja Católica ensina que a salvação é dom gratuito de Deus, graça, mas exige resposta concreta e colaborativa do homem, obras. São Tiago é direto: a fé sem obras é morta. Tiago 2, versículo 26. Não se trata de comprar o céu com boas ações, mas de mostrar pela vida que a fé é viva, real, transformadora. Agir conforme o Evangelho é fruto da salvação, não causa dela. Quem foi alcançado pela graça age com caridade, renúncia e justiça. E quem nunca ouviu falar de Jesus? Essa é uma das questões mais profundas. Se Jesus é o único caminho, o que acontece com quem nunca ouviu falar dele? Estão todos condenados? O catecismo é claro, CIC 847. Aqueles que, sem culpa própria, ignoram o Evangelho de Cristo e a sua Igreja, mas buscam sinceramente a Deus e se esforçam por cumprir sua vontade conhecida através da consciência, podem alcançar a salvação eterna. Deus não é limitado pelos sacramentos, embora tenha nos dado os sacramentos como meios ordinários da graça. Isso não diminui a urgência da evangelização, mas revela que Deus é justiça e misericórdia infinitas. Ele julga o coração e não apenas o conhecimento intelectual. Então, todo mundo pode ser salvo? Sim, todos podem ser salvos, mas nem todos serão, pois nem todos aceitam o chamado. Deus oferece sua graça a todos, mas ele respeita a liberdade humana. Como diz Santo Agostinho, aquele que te criou sem ti não te salvará sem ti. O céu não é uma imposição, é uma escolha respondida com a vida. Jesus disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Mateus 22, versículo 14. E quem são os escolhidos? Os que responderam ao chamado com fé, obras e perseverança. Existe salvação fora da Igreja Católica? A Igreja ensina que fora da Igreja não há salvação, mas esse ensinamento é muitas vezes mal interpretado. O verdadeiro sentido, segundo o Concílio Vaticano II e o Catecismo, CIC 846, é que a salvação vem por Cristo e pela Igreja que ele fundou. Mas aqueles que, sem culpa própria, não conhecem Cristo ou a Igreja, mas buscam a verdade e vivem segundo a consciência, também podem ser salvos. Ou seja, a Igreja é o sacramento universal da salvação, mas Deus pode agir extraordinariamente fora dos meios visíveis da Igreja. No fim, não compete a nós julgar, mas a Deus. Nosso papel é ser sinal vivo do reino, levar a luz de Cristo aos outros e rezar para que todos o encontrem. Mas por que o caminho é tão difícil? Aqui está um mistério profundo. Por que Deus não facilitou? Por que não fez o caminho largo, o caminho da vida? A resposta está no próprio amor de Deus. O amor verdadeiro não impõe, não infantiliza, não manipula. O caminho estreito forma o coração. Ele purifica, amadurece, transforma. A dificuldade do caminho não é castigo, mas método pedagógico divino. É no sofrimento que deixamos de ser homens da terra para nos tornarmos homens celestes. E se eu estiver me enganando sobre minha salvação? Essa dúvida pode gerar medo, mas a Bíblia nos diz para buscarmos a salvação com temor e tremor. Filipenses 2, versículo 12. O que é saudável, desde que não leve ao desespero. O que devemos fazer? Examinar a consciência frequentemente. Viver os sacramentos com profundidade. Cultivar uma vida de oração sincera. Buscar viver o Evangelho na prática. A certeza da salvação não é presunção, mas confiança filial em Deus. Santa Teresinha dizia:
Mesmo se tivesse cometido todos os pecados do mundo, iria com o coração quebrado me lançar nos braços de Jesus. Por que Deus permite que alguns se percam? Essa é talvez a pergunta mais dolorosa. A resposta, embora misteriosa, passa pela liberdade. Deus não nos criou como robôs. Criou-nos livres para amá-lo ou para rejeitá-lo. O inferno existe porque o amor verdadeiro exige liberdade. Mas nunca é Deus quem condena. É o próprio homem que livremente fecha o coração à graça. Deus não quer a morte de ninguém. Ele quer que todos se salvem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Mas ele respeita o não de cada alma até o fim. Um Deus justo e misericordioso. No fim das contas, a salvação é um mistério que une justiça e misericórdia. Como São João Paulo II disse, a misericórdia não se opõe à justiça, mas é o cumprimento mais alto dela. A porta estreita é difícil? Sim, mas foi o próprio Deus que se fez estreito ao se encarnar em Jesus. Ele conhece nossas fraquezas, caminha conosco e espera pacientemente por cada um de nós até o último instante. Chegamos ao momento decisivo. Você percorreu conosco um caminho de descobertas espirituais profundas, enfrentou dúvidas corajosas e refletiu sobre o destino eterno da alma. Mas agora é hora de ir além da reflexão. É hora de olhar para dentro de si mesmo. Vamos concluir essa jornada com um chamado poderoso, que pode transformar não só a sua vida espiritual, mas também a forma como você enxerga o mundo. O Evangelho não é uma ideia, é um chamado. Jesus nunca apresentou o reino como um conceito teórico ou uma promessa vaga. Ele falava do reino como uma realidade urgente e concreta, que exige uma decisão pessoal. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Lucas 13, versículo 24. Essa é a linguagem do combate, da decisão, do esforço real. Muitos vivem o cristianismo como uma tradição de berço, uma cultura, uma aparência. Mas Jesus fala de algo muito mais radical. Uma vida transformada desde a raiz, a partir de uma conversão interior profunda. A conversão é um processo, não um evento. Seguir Jesus não é uma escolha feita uma vez na vida, mas todos os dias. A porta estreita se apresenta quando escolhemos perdoar ao invés de guardar rancor, quando buscamos a verdade mesmo que doa, quando renunciamos a um prazer imediato por um bem maior, quando amamos os que nos ferem, quando dizemos sim a Deus, mesmo quando o mundo diz não. A santidade não está reservada aos monges ou santos canonizados. Ela é o chamado silencioso, insistente e amoroso que Deus faz a você hoje. 3 atitudes práticas para viver o caminho estreito. Vamos agora transformar tudo isso em prática. 3 atitudes que qualquer pessoa pode começar a cultivar a partir de agora, se quiser entrar pela porta estreita. 1. Exame diário de consciência. Reserve 5 minutos por dia antes de dormir, para olhar sinceramente sua alma diante de Deus. Pergunte-se: onde eu disse sim a Deus hoje? Onde eu fugi da cruz? O que me impede de amar mais? Esse hábito, simples mas poderoso, traz luz para o caminho estreito. 2. Vida sacramental real. Viver os sacramentos não como obrigações, mas como encontros vivos com Cristo. Confissão frequente, não apenas quando pecar grave, mas como um banho espiritual constante. Eucaristia consciente. Comungar com o coração presente, sedento, preparado. Oração pessoal. Falar com Deus como um filho fala com o Pai. Sem sacramentos, o caminho se torna mais escuro e pesado. Com eles, a graça nos empurra para a frente. 3. Serviço aos outros. O caminho estreito é o caminho do amor concreto. Jesus disse: tive fome e me destes de comer. Mateus 25, versículo 35. Cada vez que você ajuda alguém, escuta com paciência, estende a mão, perdoa, oferece um sorriso ou suporta uma injustiça com fé, você está abrindo um pouco mais a porta estreita. E quando eu não conseguir, você vai tropeçar, vai falhar, vai se distrair. Mas o importante é não desistir. Deus conhece sua fraqueza, mas Ele olha para o seu sim mais profundo, mesmo que vacilante. Santa Teresa d'Ávila disse:
A perseverança tudo alcança. O demônio quer que você desista, Deus quer que você continue. A pergunta não é, você caiu? A pergunta é, você levantou? A grande ilusão do mundo moderno. Vivemos em um tempo que normaliza a porta larga. Tudo gira em torno do prazer, do ego, do sucesso imediato. E qualquer esforço por pureza, silêncio, renúncia ou sacrifício parece radical, antiquado ou repressivo. Mas Jesus alertou: larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ele. Mateus 7, versículo 13. A maioria irá pela porta larga, mas você não é obrigado a seguir a multidão. A verdade é eterna, e o caminho estreito sempre levou ao céu, mesmo quando era desprezado pelos homens. A escolha é sua. Não basta conhecer a porta, é preciso entrar por ela, e entrar hoje. Você não precisa estar 100% preparado, não precisa ter resolvido todos os seus pecados, não precisa ser perfeito. Você só precisa dizer sim, hoje, agora. De onde você está? A salvação começa quando você responde ao chamado, e o chamado ecoa hoje, pela voz de Cristo que diz: segue-me. A eternidade começa agora. Tudo isso não é sobre um futuro distante. É sobre a vida eterna que começa aqui e agora, no seu coração. A escolha pela porta estreita muda o modo como você vive, as prioridades que você adota, as batalhas que você enfrenta, a paz que você carrega. É uma escolha que não acaba com a morte, mas floresce plenamente depois dela. Uma última imagem, o abraço no fim do caminho. Imagine o seguinte: depois de anos de lutas, tropeços, lágrimas e recomeços, você chega ao fim do caminho estreito. E lá está ele, Jesus. Com os braços abertos, sorrindo, ele olha nos seus olhos e diz: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Mateus 25, versículo 21. Valeu a pena. Tudo, cada renúncia, cada esforço, cada sim. Esse é o destino de quem não desiste da porta estreita. Se esse vídeo tocou o seu coração, não ignore essa inquietação. Ela pode ser o Espírito Santo te convidando para algo novo. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe nos comentários. O que significa a porta estreita na sua vida hoje? Talvez sua resposta inspire outros a dar o primeiro passo. Que o Senhor te fortaleça para trilhar o caminho estreito com coragem, alegria e fé. E lembre-se, não é o tamanho da sua força que importa, mas o tamanho da sua confiança em Deus. Nos vemos no próximo vídeo.